Quais são as principais obras que comprovam a veracidade dos escritos bíblicos e esclarecem o sentido original das passagens? Fique a seguir com as principais obras que nos farão entender na sua totalidade o sentido original. Fala galera, você já me conhece. Hoje nós estamos aqui no Fatos Impressionantes da Bíblia para falar um pouco mais sobre as obras que atestam a confiabilidade da Bíblia e esclarecem o sentido original. Desde já, se você não é inscrito no canal, vou te pedir para tu se inscrever aí embaixo para não perder os próximos conteúdos que estão tão bons quanto esse. E o livro que nós estamos usando de base é Merece Confiança, o Antigo Testamento, de Asher. O link está na descrição para você quiser se aprofundar. Antes de nós batermos as obras aqui, nós temos que entender quem foram os Soferim, que foi a principal ordem de escriba que surgiu primeiramente sobre Esdras, o maior escriba, entre 400 a.C. e 200 d.C. Eles visavam padronizar o texto puro das escrituras. Tudo começou com Esdras lá na restauração do judaísmo, lá na restauração da lei, lá na restauração do povo, pelo zelo das escrituras, começou-se a ter os fariseus, os saduceus, os escribas, esses grupos que têm origem, nos Soferim. É possível que eles tivessem um comitê de revisão, tomando cuidado de exigir que todas as cópias das escrituras fossem produzidas por eles, conforme o texto padrão. Outra contribuição foram os decretos dos escribas, os Tinuk Soferim. Muitos eram de caráter antropomórfico, ou seja, de tirar tudo nas escrituras, que davam características humanas a Deus. Então, esse grupo ele tem uma visão de restaurar os textos originais, mas mais na frente nós vamos ver que alguns deles vão se perdendo. E dentre eles, esses grupos e os que vão se originar deles vão criar inúmeras obras que nós podemos usar de referência para comprovar a veracidade dos escritos originais e também para entender o sentido original dos textos. A primeira obra é o Midrash, estudo textual ou interpretação textual, que origina-se da palavra danash, buscar, investigar. Foi uma exposição doutrinária do Antigo Testamento, ou um comentário da lei escrita do Pentateuco. Então, como hoje fosse um comentário bíblico, eles escreveram um comentário bíblico na época deles, e esse comentário do Antigo Testamento do Pentateuco é a Midrash. A Midrash é dividida em duas partes. Hakalá, que é procedimento, comenta a Torá apenas, e Haggadah, declaração ou expiação, que comenta todo o Antigo Testamento. Então a primeira parte comenta só o Pentateuco e a segunda parte comenta todo o Antigo Testamento. A segunda obra de importância, também feita pelos escribas e seus subsequentes grupos que originaram-se deles, foi Tosefta, adição ou suplemento. Essa obra foi composta entre 100 e 300 d.C. Contém parte importante do Mishnah original, que o Rabino Akiva omitiu da sua edição abreviada. Então, essa obra é muito importante para quem quiser entender um pouco sobre o pano de fundo histórico. A próxima obra é o Talmud. Talmud significa instrução, ensinar. Foi composto entre no século I e 500 d.C. É também dividido, assim como o Midrash, o Talmud é dividido em duas partes. A Mishnah, que é a seleção de todas as leis orais, tradições feitas pelos Tanaim. Você lembra das leis orais que Jesus falava, Muitas pessoas seguiam na época de Jesus, não existia na Torá, muitas regras que eles seguiam não existiam na Torá. Essas regras eram a Mishnah, a lei oral, que para o judeu tem tanta importância quanto a própria Torá.
E a outra parte que era dividida do Talmud, a primeira é Mishnah e a segunda é o Guemará. O que é o Guemará? Significa matéria aprendida, matéria aprendida. Origina-se da palavra Gemar, que significa suplemento acrescentado nos tratados e comentários sobre a Mishnah. Então a Guemará é o comentário da tradição e da lei oral. Enquanto um comenta o Midrash, né, em suas divisões comenta o Tanar e a Torá, a Guemará comenta o Mishnah, que é a lei oral. Os sábios que contribuíram para sua formação foram os faladores, né, chamados de faladores ou aqueles que explicam. Outro grupo que é importante nós conhecermos aqui é os maçoretas. Os maçoretas eram estudiosos que deram ao Antigo Testamento sua forma final, em 500 e 950 depois de Cristo. Receberam esse nome porque conservavam por escrito a lei oral, ou seja, nome Massora, daí que vem o nome Massora, no que diz respeito à vocalização e à acentuação certa do texto, ou seja, eles que criaram a acentuação, eles que criaram os sinais vocálicos, porque a língua hebraica originalmente, né, aquela Bíblia que foi escrita, os primeiros escritos, estava se perdendo o uso dela. Então, para não se perder a vocalização certa e o nome certo, né, a identificação certa da palavra, eles criaram os sinais vocálicos e as acentuações hebraicas. E eles dedicaram-se até à crítica textual moderada. A crítica textual tem origem neles. Por exemplo, é a palavra Adonai, que eles intercalaram com a palavra Yahvé e surgiu, por causa deles, a palavra Jeová ou Iehová. Eles criaram um sistema de acentuação que aperfeiçoava as mãos, aperfeiçoava a escrita pelas mãos na escola tiberiana de maçoretas. O mais célebre dos maçoretas era Moisés ben Asher e ben Naphtali. Então é isso aí, gente. Se você quiser entender os textos da Bíblia no seu sentido original, é muito importante que você tenha obras judaicas, porque muitas coisas nós não conseguimos entender por causa do distanciamento cultural e temporal. Porém, quando você se depara com tradições judaicas escritas daquele tempo ou um período próximo ao fechamento do cânon, você consegue entender a priori, a posteriori, com melhor exatidão o significado, que muitas das vezes não é esclarecido pelo contexto. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não pode deixar de se inscrever e deixar o seu like, hein? E compartilha para um amigo seu que precisa saber sobre essas fontes judaicas que esclarecem o sentido do texto. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.